Bom dia a todos, bom dia, senador. Quero, na sua pessoa, cumprimentar a senadora também Damares, que está aqui, foi uma das primeiras, né? Assim que chegou aquele calhamaço lá da Câmara dos Deputados, a senadora e o senador foram dos primeiros a imediatamente já propor uma emenda, né, para esse projeto. Quero cumprimentar aos demais que falaram aqui anteriormente. Senador, Vossa Excelência, antes de senador, é um educador, um professor, um contador, né? Vossa Excelência mesmo disse que antes é um contador que está senador, né? E os contadores contam as dores, e nós viemos aqui contar as nossas dores, e Vossa Excelência está contabilizando aí todos os nossos dilemas, né? Por isso eu quero agradecer. Há duas certezas na vida, como já dizia o Benjamin Franklin, né? A morte e os impostos, né? Todos nós temos que pagar os nossos impostos. Há um dever fundamental, inclusive, de pagar impostos, porque a Constituição fala muito dos deveres e direitos fundamentais, mas nós precisamos destacar o dever fundamental do brasileiro pagar imposto, de todos nós pagarmos impostos. Então, estamos aqui em nome do Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas. O doutor Custódio faz um agradecimento especial a Vossa Excelência, a sua assessoria. Inácio, obrigado por ouvir o FONIF. Essa audiência pública fala de educação e também de saúde, mas parece que tem mais gente da saúde aqui. Queria só, como Vossa Excelência é educador, antes de entrar na vida pública, aqui no Distrito Federal, aqueles que não sabem, o senador Isalci, ele criou o cheque educação para exatamente aquelas vagas ociosas nas escolas privadas, e isso foi embrião do programa Universidade para Todos, do ProUni. Então, Vossa Excelência sabe muito bem o dilema dessas entidades às quais nós representamos. O Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas representa algumas entidades. Estou vendo aqui o diretor executivo da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas, o pastor José Carlos Silva, que está aqui conosco. Estou vendo aqui também alguns amigos da Educação Católica, da ANEC. Estou vendo aqui o doutor Kilder Meira, também, que representa os sindicatos, o SEMESP e outras áreas importantes da educação. Estou vendo aqui o Spigolon, né, José Luiz Spigolon, representando também a CMB, que sofremos juntos também com isso, e demais entidades que estão nos vendo. Nessa quinta-feira de manhã, enquanto estamos aqui com a sala lotada, muitas pessoas, centenas de pessoas estão nos canais oficiais do Senado Federal nos vendo. Só no YouTube temos centenas de pessoas. Então veja só como esse tema, ele é um tema que está chamando a atenção do país, senadora, porque recebemos aqui 511 artigos, o Senado recebeu, um livro de mais de 400 páginas, né? Aqueles que leram esse livro inteiro sabem que o Brasil morre no final, né? Eu vou dar um spoiler aqui: se a gente não mudar, se o Senado não fizer algo, vai ser muito prejudicial ao país. Eu, como Vossa Excelência tem visto nessa sequência de audiências, tenho assistido todas elas, e Vossa Excelência vá ao ponto. Então, vamos ao ponto. O FONIF representa aí 27 mil estabelecimentos sem fins lucrativos no país. Hoje, de cada um real que o setor filantrópico recebe em benefício fiscal, devolve em contrapartida quase R$10. Este é uma pesquisa. Só na área, como o pessoal da área de saúde está em preponderância aqui, eu destaquei a área educacional. Somos hoje, senador Isalci, 780 mil bolsas de estudos. Eu sou advogado líder da educação adventista no Brasil. Nós temos quase 300 mil alunos e temos 60 mil bolsas de estudos. Então, é importante para ver o impacto disso aqui também. Na área de assistência social, nós temos 625 mil vagas, né, para pessoas em situação de vulnerabilidade. Estão matriculados somente nessas escolas sem fins lucrativos, escolas confessionais, as católicas, as espíritas, as evangélicas e tudo mais, mais de 2.600.000 alunos. 18% do total de alunos da rede privada está numa entidade filantrópica, 12% no ensino superior e assim por diante. São, portanto, repito, 778 mil bolsas de estudos, são dados oficiais do Ministério da Educação. Dados que foram fornecidos a pedido do Tribunal de Contas da União ao Ministério da Educação. Ele falou: as bolsas de estudos são esse total. Existe hoje uma lei complementar que passou, inclusive, aqui no Senado Federal, a lei que regula o Certificado de Entidade de Beneficente de Assistência Social, o SEBAS, e ela diz que cada 5 alunos pagantes, senador, você tem obrigação de dar, como contrapartida, uma bolsa integral.
Então, essas entidades, elas não fazem filantropia porque são boazinhas. É porque a lei realmente determina e porque é uma política pública votada lá pelo Constituinte originário, lá em 1988. Bom, vamos ao que interessa na reforma tributária aqui. Na assistência social temos também mais de 8 mil entidades voltadas, elas devolvem aí quase de cada R$1 que recebe de benefício fiscal, devolve R$ 12,75. E vamos então, olha só, o que aconteceu com a reforma tributária? O texto da Constituição, no ano passado, no finalzinho do ano, foi mudado, né? E então foi a emenda constitucional 132 que colocou o seguinte ali no artigo 156, a respeito da isenção e da imunidade. Primeiro, não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes. Ponto. No entanto, essa é a leitura que a gente faz. O inciso 2º diz que acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores e salvo na hipótese da imunidade. Então, veja só. E, inclusive, com relação ao inciso 11, que fala das comunicações, então o crédito está protegido para as emissoras de rádio e televisão, está protegido, quando determinado em contrário por lei complementar. Então, é lamentável que a lei complementar que chegou lá da Câmara dos Deputados ao Senado Federal não traga essa imunidade também. E, rapidamente, alguns senadores, né, destaco aqui a presença de Vossa Excelência, também da senadora Damares, que imediatamente querem corrigir isso daí, fazendo algumas emendas. Então, eu destaco essa condição. A própria Constituição Federal autoriza que a lei complementar venha também contemplar essa imunidade do creditamento. Vou ao final, porque meu tempo já está chegando ao final. Então, só um exemplo. Uma entidade imune no meio de uma cadeia de consumo, uma universidade confessional, por exemplo. Temos aqui várias universidades que estão aqui nos vendo. Essa universidade confessional, ela compra vários insumos, desde uma simples caixa de giz, um quadro negro, uma moderna lousa virtual ou qualquer outra tecnologia assistiva para auxiliar alunos com deficiência, seja o material que for. Como o serviço dela é imune, aquele imposto que foi pago na etapa final não dá na etapa anterior, não dá crédito. Ora, se não dá crédito, já fica evidente que o aluno vai ter no preço que ele está pagando o imposto que a universidade pagou na aquisição e que ela não conseguirá se creditar. Ou seja, a universidade pagou o imposto sobre cada aquisição sua, com a sua saída, como a saída dela não é tributada, aquele imposto se torna custo para a universidade. Então, realmente, nós estamos trazendo aqui essa preocupação e eu gostaria de, como 15 sugestão... segundos. Dizer o seguinte, o que diz o artigo 150, alíneas B e C? Porque, às vezes, o pessoal da Fazenda Pública vem aqui dizer, olha, essas entidades, elas estão... Mas não, esse artigo da imunidade envolve as entidades religiosas, os templos de qualquer culto, as organizações assistenciais, os hospitais e santas casas de misericórdia, as escolas e universidades católicas e evangélicas, os sindicatos e também os partidos políticos. Ora, onde estão os assessores jurídicos dos partidos políticos? Eles serão afetados também. Onde é que estão os sindicatos que não vieram aqui falar? Eles serão afetados também. Graças a esses argumentos, a Câmara dos Deputados tirou do texto o artigo 460 que afetava essas entidades também. E, então, nós queremos e pleiteamos que o Senado Federal também faça essa mudança. E eu quero colocar aqui no final essa que é a sugestão da emenda, inclusive da emenda de Vossa Excelência que eu coloquei. Em relação a essas organizações, não se aplica o caso, não acarretará a anulação dos créditos. Muito obrigado, senador, muito obrigado a todos por esse tema e que o Senado Federal tenha a sensibilidade de contemplar esse tema importante para as nossas entidades. Obrigado, Vanderlei.